herdeiro de um clã exorcista pacífico, extermina os espíritos para vingar seus familiares. O nome desse anime é Mononogatari e a história começa com o nosso personagem principal ainda criança, vendo seus irmãos morrendo para um tipo de espírito maligno. Na época, ele só sobreviveu graças à ajuda deles. Agora, o nosso protagonista chamado Kunato Ryoma se tornou uma espécie de exorcista que lida com esses seres sobrenaturais que criam vida do nosso mundo a partir de objetos. Normalmente, a família Kunato deveria lidar com os Tsukumogami da maneira mais pacífica possível. Porém, desde que o Ryoma presenciou seus irmãos serem levados para o Vasco, ele acabou ficando com raiva de todos os Tsukumogami. Por isso, ele lida com eles usando somente a força bruta. Durante a noite, o seu avô tenta ensinar novamente que a força sempre deve ser o último meio a ser utilizado. Porém, o Ryoma se recusa a agir dessa maneira, pois ele viu seus irmãos morrerem por conta disso. No fim, como nosso protagonista não ouve o seu avô, o velhote decidiu enviar o seu neto para viver um certo tempo em um clã onde uma humana tem 5 Tsukumogamis. Juntos, eles vivem com uma espécie de família. No dia seguinte, antes do Ryoma partir, o avô dele o informa que se ele não conseguir se dar bem com esses Tsukumogamis, ele será expulso do clã. Dito isso, o Ryoma parte e depois de um tempo chega na casa da família Nagatsuki. Porém, a humana chamada Nagatsuki Botan não estava lá para recebê-lo. Então o Ryoma abriu a boca e foi bem direto com todos os Tsukumogamis, dizendo que ele os odeia e não consegue confiar neles. E durante a conversa do Ryoma com os Tsukumogamis, o nosso protagonista acaba irritando todos eles ao dizer que eles devem estar enganando a Botan. Por conta disso, um dos Tsukumogamis decide dar uma lição no Ryoma. Após ser atacado 2 vezes, o Ryoma puxa alguns acessórios especiais da sua família e com esses acessórios ele consegue apagar as lâminas do Tsukumogami. Enquanto os dois lutavam, a Nagatsuki Botan estava prestes a chegar. No fim, para interromper a luta, todos os Tsukumogamis acabaram atacando o Ryoma ao mesmo tempo. E quando a Botan chegou, ela encontrou o nosso protagonista dando início ao seu desmaio. Ao acordar, o Ryoma se desculpou e com um olhar raivoso, ele disse que a briga foi iniciada por ambos os lados. E depois de se apresentar e dizer que o seu clã trabalha como uma polícia para os Tsukumogamis, o Ryoma disse que a situação da Nagatsuki Botan é perigosa, pois os Tsukumogamis são apenas monstros. Nesse momento, a Botan o interrompe e com lágrimas em seus olhos, ela diz que os seus queridos familiares não são isso que ele está dizendo. No fim, por ter dito essas asneiras sobre ela e a sua família, a garota acabou dando apenas 3 dias para o Ryoma se dar bem com os Tsukumogami. Caso ele não consiga fazer isso, ela irá pedir para ele ir embora. Ao ouvir isso, o Ryoma fica assustado, pois se ele não conseguir passar um tempo na casa dela, o seu avô irá expulsá-lo do clã. Depois de tudo isso, o Tsukumogami da Katana aparece e chama o Ryoma para o acompanhar. Enquanto caminhava com um cara chamado Nagi, o Ryoma pergunta se eles estão indo caçar Tsukumogamis, e o cara diz que sim. Durante essa conversa aí, os dois até conseguem se entender. E no fim da caminhada, eles encontram um Tsukumogami que acabou de nascer e já atacou um humano. E como esse Tsukumogami já está causando problema para os humanos, o Ryoma e o Nagi acabam lutando juntos e enviando esse cara de volta para o seu mundo. No fim, após receber a ajuda do Ryoma, o Nagi promete falar bem dele para Botan. E na hora de voltar, o Ryoma conta ao Nagi o motivo pelo qual ele odeia tanto os Tsukumogami. Ao fim da história, o nosso protagonista diz que o seu maior inimigo ainda está vivo. Daí, para atingir o seu objetivo, ele vai engolir seus sentimentos para não ser expulso do seu clã. E depois de conseguir interagir um pouco melhor com todos da família Nagatsuki, o Ryoma foi enviado para uma missão junto com a Kagami e o Suzuri. Nessa missão, o nosso protagonista acabou se irritando ao ver o Suzuri dando em cima de algumas garotas e a Kagami pegando coisas para comer. Em resposta a todo o ódio e raiva do Ryoma, o Suzuri diz que eles também têm sentimentos e pede para o nosso protagonista parar de direcionar seus olhos raivosos para ele. Ao ouvir isso, o nosso protagonista concorda e promete deixar de ser tão tóxico. Dito isso, o Ryoma é levado até a Tsukumogami da missão deles. Basicamente, ela é um ser com mais consciência que deseja viver no mundo humano. Daí, para verificar se ela não é realmente um ser maligno, a Tsukumogami chamada Kagami usa o seu poder para checar as memórias da bichinha com o cabelo cortado. E depois de uma rápida avaliação, ela diz que a bichinha está aprovada. E durante uma conversa entre os nossos personagens principais, a Tsukumogami aprovada fica sabendo que as pessoas que estão a salvando são da família Nagatsuki. Ao descobrir isso, a Tsukumogami começa a os atacar. Tudo isso porque ela ouviu boatos de que a família Nagatsuki elimina a sua própria raça. Nesse momento, se não fosse o Ryoma salvando a Kagami, ela poderia ter morrido. Além de a salvar, o Ryoma partiu para cima da Tsukumogami e só não a eliminou, pois a Kagami pediu para ele não fazer isso. No fim, todo mal entendido foi resolvido e o Ryoma recebeu alguns elogios da Kagami por não ter eliminado a mulher. Só nesse dia, o Ryoma conseguiu fazer com que 3 Tsukumogamis deixassem de odiá-lo. No dia seguinte, uns 3 Tsukumogamis que têm raiva dos Nagatsuki decidem os caçar e eliminar. Enquanto eles se preparavam para fazer isso, o Ryoma havia acabado de acordar. Do nada, a Botan chegou para ele e o agradeceu por ter salvo a Kagami. E pelo visto, o Ryoma está prestes a ser aceito nessa casa. Porém, ele ainda precisa ganhar a confiança da Yu. Para resolver isso mais rápido, o nosso protagonista foi enviado para ajudar a Yu em suas missões. Porém, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a Yu já havia feito todo o trabalho sozinha. E como ela não pretende aceitar o Ryoma, ela mandou o cara desistir ali ou cair na porrada com ela para convencê-la na base da força. Quando a Yu parte para cima dele, o Ryoma apenas foge evitando o combate, pois desde a sua mudança para a casa dos Nagatsuki, ele tem os observado e nesse
nesse período, ele entendeu que eles são diferentes. Por isso, ele não vai lutar contra ela. Depois de muito fugir dos golpes dela, o Ryoma diz que sente que a Yu é apaixonada pela Nagatsuki Botan, e a vergonha da Tsukumogami acaba entregando os verdadeiros sentimentos dela. Sem saber como lidar com o que o Ryoma disse, a Yu o acerta com as suas adagas que prendem em qualquer coisa, e nesse momento, os Tsukumogamis que estavam caçando os Nagatsuki aparecem e mandam o Ryoma para longe. Logo em seguida, os outros Tsukumogamis da família Nagatsuki aparecem, e uma batalha se inicia. E quando os inimigos percebem que os Nagatsuki se importam bastante com o humano que estava com eles vão lá e decidem dar tudo de si para matá-lo. Em resposta a isso, os Nagatsuki fazem de tudo para defender o Ryoma. Daí, no momento em que os inimigos afirmam já terem brincado e eliminado alguns humanos, o Ryoma, que estava preso pelo poder da arma da Yu, acaba saindo de lá usando apenas a sua força bruta. No fim, com muita raiva e ódio no seu coração, o nosso protagonista usa o seu poder para deletar todos os 4 delinquentes. Na hora de eliminar o último inimigo, o nosso protagonista é chamado de assassino. Ao ouvir isso, o Ryoma concorda, dizendo que o seu maior desejo é eliminar todos os Tsukumogamis ruins para proteger as pessoas. No fim, todos os Tsukumogamis conseguiram ver a quantidade de rancor que o Ryoma tem. Porém, a tal da Haori acredita que o caso dele tem solução. Depois disso tudo, é mostrado que a humana da família Nagatsuki foi encontrada na fronteira entre os dois mundos, e quem encontrou ela foi o avô do Ryoma. Na época, ele pegou a garota e a deu para os Tsukumogamis que ele confia para cuidarem e guiá-la para atingir a felicidade no mundo humano. Desde então, esses Tsukumogamis vivem com a garota como uma verdadeira família para ela. Ao fim desse flashback, o Ryoma diz para Botan que ele conseguiu a aprovação de todos os Tsukumogamis, e ao ouvir isso, a garota permite ele viver por um ano na casa dela. Do nada, o Ryoma e a Botan são chamados e os Tsukumogamis aparecem dizendo que eles só aceitaram o Ryoma nessa casa para avaliá-lo e ver se ele é uma pessoa digna para ser o marido da Botan. Ao ver toda a cena montada, a Botan fica com vergonha e diz que isso é uma brincadeira de todos. Em resposta a isso, todos se levantam e insistem que eles estão falando sério, pois eles se preocupam muito com ela. E desde pequena, eles sempre agem assim, avaliando qualquer homem que chegue perto dela. Logo em seguida, a Haori revela para o nosso protagonista que ela e todos os Tsukumogamis dessa casa criaram vida a partir de um único enxoval de objetos oferecidos à noiva durante o casamento. Por isso, todos têm o mesmo desejo de ver a sua mestra se casar. No fim, o Ryoma diz que irá pensar no pedido e sai para fazer a sua caminhada. Porém, do lado de fora da casa da Botan, a gente pode ver que ele ficou cheio de vergonha. Enquanto isso, a Botan estava morrendo de vergonha e mesmo assim, ela deu um jeito de criar coragem e ir atrás do Ryoma se desculpar e pedir para ele não se preocupar com isso. Um tempo depois, quando o Ryoma volta para casa, ele faz uma ligação para o seu avô e durante a ligação, o velho diz que concordou com essa parada de casamento arranjado, pois o seu neto tem 21 anos e nunca namorou na vida. Após essa ligação, o Ryoma fica sabendo que o Nagi e a Yu saíram para eliminar Tsukumogamis. Daí ele meio que fica boladão por não ter sido levado junto. Nesse momento, a Botan chega para ele e com o mesmo pensamento que ela estava antes, ela diz para o Ryoma não se preocupar. Porém, o nosso protagonista estava pensando somente no fato dele não ter sido chamado para caçar os Tsukumogamis. Por isso, ele abre a boca e diz que isso é um grande problema. No fim, o que deu para entender foi que ele considera essa parada de casamento um grande problema. Por isso, a Botan acaba ficando meio triste, pois é como se o cara tivesse a rejeitado como se ela fosse um pedaço de lixo. No fim, quando o Suzuri e a Kagami vieram brigar com o Ryoma por ter feito a Botan ficar triste, o nosso protagonista finalmente pôde perceber a merda que ele fez. Enquanto isso, a Botan tinha saído para fazer as suas compras sozinha. Nesse momento, ela acabou sendo abordada por mais um daqueles Tsukumogamis que desejam acabar com a família Nagatsuki. Ao perceber o perigo, a Botan tenta correr, mas o cara usa sua habilidade de gerar cinzas para impedir a garota. Daí, no momento em que o grandão iria encostar na Botan, o Ryoma surge deletando o braço do cara. Logo em seguida, ele saiu partindo para cima do maluco. Porém, antes que ele pudesse fechar a kill no cara, o Nagi e a Yu apareceram cheios de raiva. Nesse momento, o Nagi foi com tudo, invocando uma katana gigante por debaixo do chão para partir o inimigo em dois. Depois de fazer isso, ele pediu desculpas ao Ryoma por quase o matar junto do cara, e também o agradeceu por ter salvo a Botan. Após salvar a Botan, os dois Tsukumogamis vão embora para resolver o assunto que eles abandonaram, e o Ryoma fica sozinho com a Botan. Nesse momento, o nosso protagonista esclarece o mal-entendido e diz que apenas não queria causar problemas para ela. No fim, a tristeza da garota vai embora e o clima fica 10% mais favorável para um possível romance. No dia seguinte, depois de tudo isso, o Ryoma ficou querendo espalhar vários talismãs contra Tsukumogamis pela casa. Porém, esses pequenos pedaços de papel são fortes o bastante para atrapalhar as pessoas que vivem nessa casa. Enquanto eles brigavam, a Haori e o Kushigi, acompanhados do líder do clã Saenomi, estavam visitando um certo Tsukumogami. O cara que eles foram visitar é um dos 3 Tsukumogamis mais poderosos de Kyoto. O objeto que o cara possuiu é uma armadura e o seu nome é Kai. Basicamente, esse tal de Kai está vivo desde a Era Edo, e antigamente o clã Saenomi deu um jeito de o selar, usando o Tsukumogami que está ao lado do cara. Desde então, para mantê-lo preso ali dentro, o clã Saenomi realiza alguns desejos do Kai para ele não ficar completamente entediado ali dentro. E atualmente o maior problema desse Tsukumogami é que quando ele decide conversar, ele acaba fazendo a pessoa perder bastante tempo presa ali com ele. Durante a tal conversa, o Kai pede para os seus visitantes contarem sobre o tal do Ryoma. E após uma longa conversa, o Kai começou a falar que o poder da Nagatsuki Botan não deve ser usado. Segundo
segundo o que o cara disse, a Botan tem um poder gigantesco dentro de si. Por isso, ela não pode se unir aos Tsukumogamis e nem mesmo aos humanos. E o fato do Ryoma ter sido enviado para lá e ter sido convidado para ser um suposto marido da Botan é algo muito suspeito na visão do Kai. Enquanto isso, do outro lado da tela, o Ryoma estava removendo os talismãs que ele colocou. Porém, um deles estava queimado. Logo, o Ryoma percebeu que alguém com um poder superior a eles estava por perto. E foi só ele perceber isso que uns dois caras apareceram perguntando se foi ele quem espalhou esses talismãs por aí. Nesse momento, o Ryoma dá uma desculpa esfarrapada e tenta meter o pé. Porém, quando o cara com o cabelinho na régua o questiona, o nosso protagonista já mete a mão dele em um dos Tsukumogamis para o selar. Enquanto um era selado, ele partiu para cima do outro. Porém, nada disso deu certo, pois um deles conseguiu desviar e o selo que ele fez no outro não funcionou. Durante o confronto do Ryoma com os dois, eles acabaram indo parar debaixo de uma ponte. Lá, os Tsukumogamis perguntaram se os Kunatos do clã Sainomi estão atrás do poder da Nagatsuki Botan. E como os caras citaram o nome da Botan, o nosso protagonista sentiu que eliminar os dois não iria fazê-lo ser expulso do seu clã, pois eles querem fazer algo ruim contra uma humana. Com isso em mente, o Ryoma já puxa suas armas para eliminar os caras. Nesse momento, a Yu aparece e explica para os dois inimigos que o Ryoma é apenas um visitante que vai ficar vivendo com eles por um ano, para treinar e conhecer melhor um lugar onde os Tsukumogamis vivem pacificamente com uma humana. Dito isso, os dois caras finalmente entendem que o Ryoma não sabe nada sobre a Botan. Por conta disso, eles apenas recuam, enquanto a Yu manda o nosso protagonista não ficar arrumando problema com ele. E o Ryoma não pode arrumar problema com esses caras, pois os atos deles foram permitidos por entidades superiores a todos, incluindo o Ryoma. No fim, os dois Tsukumogamis vão embora, dizendo que eles receberam pedidos para investigá-los, tanto de Tsukumogamis quanto de humanos. E depois desse encontro, o Ryoma, que não é bobo, começou a suspeitar que algo está acontecendo e ele não sabe o que é. Depois de tantos acontecimentos, o Ryoma decidiu chamar a Botan para sair com o objetivo de perguntar se ela esconde algo. Nesse momento, a garota recusou o convite dele com todas as suas forças, pois ela precisa entregar um trabalho urgente na escola. Dito isso, ela parte para a escola e quando ela sai, a Haori decide abrir o jogo com o nosso protagonista. Antes de fazer isso, ela o chama para sair, e quando os dois saem, o Ryoma ficou com um pouco de vergonha, pois a Haori saiu toda arrumadinha, e mesmo sendo uma Tsukumogami, ela não deixa de ser muito bonita. Durante esse passeio, os dois começam a seguir a Botan, e como o Ryoma não estava percebendo nada de estranho, a Ryoma manda ele se concentrar enquanto olha para a Botan. Ao fazer isso, o nosso protagonista consegue ver vários seres rodeando a garota. Nesse momento, ele até pensa em lutar, porém a Haori o segura e diz que nenhum deles pretende fazer mal para a Botan. Dito isso, a Haori explica que os espíritos que possuem um objeto são chamados de Tsukumogami, mas há muito tempo atrás, um espírito inventou de possuir um humano e conseguiu. Por conta disso, o poder dele é equivalente ao de um deus. Após a Haori explicar isso, ela diz que dentro da Botan existe um espírito, por isso o poder dela é algo que chama a atenção de todo mundo. Ao descobrir isso, o Ryoma finalmente entende o porquê daqueles caras terem ido atrás dele, e após ele aceitar tudo isso numa boa, a Kagami apareceu chorando de felicidade pelo futuro marido da Botan não rejeitar a sua futura esposa por conta disso. Nesse exato momento, a Botan chega e, para a felicidade de todos, ela realmente acabou de chegar e não ouviu nada do que eles estavam conversando. No caminho para a volta, a Haori abre a boca e diz para a Botan que ela contou seu segredo para o Ryoma. Logo em seguida, o nosso protagonista olha para a Botan e a elogia dizendo que ela é muito forte por ter passado por tudo isso e continuar sorrindo. Ao fim desse episódio, o Ryoma pôde sentir que a Botan aguentou toda essa pressão do fardo que ela carrega por conta dos Tsukumogamis que cuidaram muito bem dela, exatamente como uma família faz. Depois de tanta compreensão mútua nesse anime, vemos que o inverno chegou com força e o Ryoma nem mesmo usa um casaco, pois segundo ele, ficar sentindo frio o permite treinar ainda mais o seu psicológico. Daí, para ajudar o nosso protagonista no seu treino, a Botan dá a ele um bagulhinho que ajuda a pessoa a se esquentar. E depois de receber esse agrado, o Ryoma inicia o seu treinamento matinal. Quando os dois saem, aquele Tsukumogami chamado Aogi aparece querendo deixar uma mensagem para a família Nagatsuki. Dentro de casa, a Kagami serve um chá com maior raiva. Após ela sair, o Suzuri tenta obter algumas informações do Aogi. Basicamente, ele quer saber qual é a informação que o maluco do cabelo branco anda repassando por aí. Em resposta, o Aogi diz ter passado a informação de que o Ryoma é apenas um hóspede deles. Porém, ainda existem muitos que acreditam que o objetivo do Ryoma é outro. E esses que acreditam nisso são os Sogenbi, a facção Kadomori e, por fim, os 3 grandes Tsukumogamis de Kyoto. Resumindo, logo um desses grupos vão ir atrás do Ryoma, da Botan ou até mesmo atrás de todos os Nagatsuki. Ao ouvir isso, Suzuri pergunta quem o Aogi acha que irá agir primeiro. Em resposta, mesmo relutante em dizer, o Aogi diz que provavelmente será o grupo que pediu para ele mandar uma mensagem para os Nagatsuki, que no caso são os Kadomori. E a mensagem que o Aogi tinha era para o Ryoma se encontrar com eles, os Kadomori. E após falar isso, o Aogi vai embora bolado por ter revelado várias paradas sem ter nem mesmo recebido um trocadinho. Já o Suzuri é elogiado por todos os seus parceiros, que só não o ajudaram a obter as informações por não conseguirem lidar com o Aogi. Porém, o Suzuri diz que ainda tem muitas coisas que o Aogi não contou. Nesse momento, o próprio Aogi estava pensando nisso. E nesse momento vemos que durante uma noite de neve, ele foi abordado por uma mulher. Ela queria informações e ele queria dinheiro. E o
só sei que naquela noite a mulher desapareceu sem mais nem menos. E isso fez o Aogi perceber que em breve a vida do Ryoma irá se tornar um caos. Um tempo depois, vemos o Ryoma saindo todo arrumado para ir até os Kadomori, que no caso são os representantes do clã Saenome em Kyoto. E segundo o seu próprio avô, esses Kadomori são os traiçoeiros. Chegando no local, o Ryoma é recebido por um velho chamado Kadomori Taiju. E durante o caminho, o Ryoma vê um maluco com um sino na boca. E ao perguntar o que é isso, o velho Taiju diz que é um cara útil que consegue chamar os Tsukumogami. Então, em um lugar distante dali, o Ryoma e o velho veem dois exorcistas selando um Tsukumogami atraído. Após ver os caras em ação, o Ryoma, que é um Kunato, e logo ele será o futuro líder do clã Saenome, elogia os caras e eles respondem dizendo que o Ryoma deve ser um riquinho mimado. E segundo o velho Taiju, Kyoto é um lugar cheio de Tsukumogamis que precisam ser salados, e por isso, se o Ryoma quiser dar uma moral selando alguns Tsukumogamis, eles pretendem aceitar a ajuda dele de muito bom grado. Ao ouvir isso, o Ryoma fica agradecido, pois o que o cara mais quer é descer a porrada em Tsukumogami. Do nada, o velho Taiju ativa o modo traiçoeiro e começa a fazer perguntas sobre a família Nagatsuki. Sem responder o cara, o Ryoma pergunta como eles veem a família Nagatsuki. Em resposta, o velho diz que os considera um bando de monstros vivendo com monstros. E após confirmar que o Ryoma sabe da situação da Nagatsuki Botan, o velho Taiju começa a mandar um discurso brabo, dizendo que a Nagatsuki Botan deveria ser eliminada, pois ela representa um grande perigo. Além de fazer esse pedido, o velho ainda tenta ameaçar o Ryoma. Porém, o nosso protagonista se recusa, dizendo que ele é um protetor de humanos. Logo, seria impossível para ele agir contra uma pessoa comum. Além disso, o Ryoma diz não odiar os Nagatsuki. E após ter o seu pedido recusado, o velho o ameaça dizendo que irá usá-lo para eliminar a Nagatsuki Botan, seja por bem ou seja por mal. Porém, o Ryoma continua recusando o pedido. Em resposta, os caras explodem o Ryoma e já partem para cima dele. Nesse momento, o nosso protagonista desce um chutão em um dos caras que deveriam ser bastante fortes e já chama todos os outros para caírem na porrada com ele. Bem perto dali, uma garota mal bonitinha estava admirando o shape do Ryoma e a sua experiência de combate. Vendo isso, o velho diz que mesmo que ele seja forte, o local que os Kunatos cuidam só tem Tsukumogamis pacíficos. No máximo, eles tiveram que lidar com um dos Tsukumogamis fortes chamado Onigawara Jio. Dito isso, o velho estala o dedo e do nada, vários Tsukumogamis sendo controlados por talismãs aparecem. Em resposta, o Ryoma se prepara para lutar e pergunta se a garota atrás dele também vai participar da sessão de porradaria. A mina chamada Tsubaki é filha do velhote e ela diz que não irá lutar, pois ela achou o Ryoma um cara muito fofinho. Dito isso, a sessão de porradaria de vários contra um só começa, e como seus inimigos são basicamente Tsukumogamis ruins sendo controlados, o Ryoma não se segura e já começa a usar a sua ferramenta deletadora para acabar com cada um deles. No episódio seguinte, vemos os Tsukumogami da família Nagatsuki conversando sobre o Ryoma. Basicamente, eles estavam falando que o Ryoma começou a lutar com 12 anos de idade. Na época, por conta do seu ódio, ele fez suas pesquisas e saiu para lutar sozinho. E esse tal de grande Tsukumogami chamado Onigawara-o foi destruído pelo Ryoma quando ele tinha 18 anos de idade. Resumindo, o Ryoma pode parecer um idiota, um merda, mas ele é bastante forte. E após nosso protagonista deletar todas as marionetes do velhote, o velhote de merda chama a Yagen, que no caso é uma Tsukumogami que o Ryoma se controlou muito para não eliminar. Resumindo, a mina foi enviada para esse lugar e lá, ao invés dela viver de boa, ela foi forçada a ser um objeto pelo líder dos Kadomori. Ao ser atacado por ela, o Ryoma começa a hesitar, pois ele não vai eliminar um Tsukumogami que a família Nagatsuki se esforçou tanto para salvar. No meio da batalha, o velhote estava esperando o momento certo para tentar usar um dos seus selos de comando para controlar o Ryoma. Porém, na hora que o velho fez isso, o nosso protagonista segurou todos os selos e partiu para cima do velho, derrubando o subordinado ao lado dele, e no fim perguntou o que mais o velho poderia fazer contra ele. E quando o velho viu que além de o derrotar, o Ryoma ainda salvou a Yagen, ele perguntou o porquê dele escolher o caminho mais difícil. Em resposta, o Ryoma disse que foi apenas instinto. E ouvir isso faz a Tsubaki se lembrar de uma conversa que ela teve com os falecidos irmãos mais velhos do Ryoma. Então a Tsubaki pede para o seu pai parar logo de bobeira, senão ela irá se aliar ao Ryoma na batalha, pois ela gostou dele. É dentro. No fim, sem mais opções, o velhote é obrigado a dizer que estava apenas o testando. E por incrível que pareça, o Ryoma acredita nessa historinha que o cara inventou. Daí na hora em que todos estavam indo embora, a Tsubaki dá o número dela para o Ryoma e pede para ele ligar para ela quando ele quiser conversar sobre os seus irmãos mais velhos. Depois disso tudo, o Ryoma volta para a casa dos Nagatsuki trazendo consigo a Yagen. E quando a Botan vê o nosso protagonista com as suas roupas todas rasgadas, acompanhado de uma mulher bonita de roupas todas rasgadas, ela começa a acreditar que aconteceu alguma coisa entre os dois, algo muito selvagem. Durante a noite, o Ryoma faz o possível para esclarecer o mal-entendido. Daí no dia seguinte, quando o Ryoma estava saindo para levar a Yagen até as pessoas que iriam cuidar dela, a Haori meio que fez a Botan ir junto do cara, dizendo que um homem sozinho com uma mulher bonita poderia ser muito perigoso. No fim, a Botan foi junto e ficou vendo o Ryoma trabalhar. Antes de partir, a Yagen diz ter sentido algo especial na Botan, algo parecido com uma luz que atrai os Tsukumogami. Dito isso, ela pede para o Ryoma cuidar da Botan e ele responde dizendo que já está fazendo isso. Com tudo resolvido, o nosso provável par romântico ficou dando um passeio
passeio antes de retornar para casa. Ao olhar ao redor, o Ryoma sentiu várias presenças observando a Botan. Inclusive, a própria família de Tsukumogamis da garota estava bem perto deles. Para piorar tudo, a Yu estava lançando um olhar ameaçador e ciumento para cima dele. Tudo isso só porque o cara estava em um passeiozinho com a Botan. Ao fim desse dia, a Botan meio que forçou o nosso protagonista a parar de chamá-la de Nagatsuki, pois os amigos dela e os seus familiares sempre a chamam de Botan. E mesmo estando com vergonha de fazer isso, o Ryoma abre a boca e passa a chamar a garota pelo seu primeiro nome. No dia seguinte, vemos que os Kadomori tiveram algumas marionetes destruídas, e um dos exorcistas dos Kadomori foi torturado. E depois de uma rápida perícia deles, eles chegaram à conclusão de que foram um grupo chamado Sogenbi que os atacaram. Em resposta a isso, o velho Taiju decidiu encontrá-los e esmagá-los. Do outro lado da tela, vemos a Botan pedindo para o Ryoma tomar cuidado, pois ele sempre chega em casa surrado. Nesse momento, com muito esforço, o Ryoma consegue chamar a garota pelo primeiro nome dela, e isso faz a Yu brotar com toda aquela aura assassina dela. Nesse mesmo dia, vemos o Ryoma e a Yu saindo para ajudar os Kadomori, e basicamente eles vão ajudar eles a lidarem com os Sogenbi, que no caso são um grupo de Tsukumogamis que criaram vida a partir de instrumentos de tortura. Há 4 anos atrás, os Kadomori entraram em guerra contra eles, porém os grandes líderes inimigos ainda continuam de pé. Ao descobrir tudo isso, o Ryoma fica feliz, pois ele vai poder ir com tudo contra esses Tsukumogamis. Chegando no lugar do encontro, a Tsubaki aparece pulando em cima do nosso protagonista e dizendo que estava com saudades. Logo em seguida, ela perguntou o porquê dele não ter mandado uma mensagenzinha para ela. Vendo os dois juntos, a Yu promete contar tudo isso para Botan. Ao ouvir isso, o Ryoma tenta se explicar de todas as formas, mas pelo visto, a Yu e a Tsubaki são amigas, e elas estão apenas provocando ele. Lá, os três se encontram com a Aogi e o seu parceiro, que eu nem mesmo me lembro mais o nome. Basicamente, os dois informantes aí irão levar os três até os seus inimigos. Um tempo depois, em frente ao covil dos inimigos, o Aogi e o Uchiki tentam meter o pé antes da ação começar. Porém, os inimigos aparecem primeiro, tentando eliminar o Aogi. Não só isso, mas eles de alguma forma cercaram o grupo do Ryoma e se consideram fortes o bastante para acabar com todos eles. Vendo o circo todo armado, o Aogi começa a planejar o seu plano para fugir. Porém, a Tsubaki coloca um talismã de controle nele e o obriga a lutar contra os Sogenbi. E ver o Aogi se ferrando faz a Tsubaki cair na risada. Do nada, um inimigo ataca ela com fogo, e mesmo ela se protegendo com papéis que deveriam ser vulneráveis aí ao fogo, ela consegue sair ilesa desse ataque. Quando o Ryoma pensa em ajudá-la, um homem de afro e olhos amarelos aparece dizendo que irá enfrentar ele. Sem hesitar, o nosso protagonista já parte para cima do cara. Já a Yu puxa sua arma para ajudá-lo. Bem perto dali, o Aogi estava tentando dar um jeito de fugir conversando com a sua inimiga. Porém, ela abre a boca para ofender ele e o seu amigo. Por conta disso, o Aogi se irrita e junto com o Uchiki, ele decide cair na porrada para valer. De volta ao Ryoma, bom, ele e a Yu conseguem pôr pressão no cara do cabelo de afro. E quando pareceu que ele já estava derrotado, o cara deu um jeito de se livrar dos selos que a Yu colocou nele e se recuperar completamente de volta. Feito isso, ele joga a Yu para longe e o Ryoma também. Porém, o nosso protagonista continuou de pé ali para lutar. Em resposta a isso, o inimigo de cabelo afro pressiona o Ryoma até ele não conseguir mais se mover. Mas mesmo estando imóvel, o nosso protagonista não demonstra fraqueza ou sinais de que ele irá perder. Ao ver o Ryoma dessa maneira, a Tsubaki começa a se encantar ainda mais por ele. E depois de uma breve olhada que a garota deu no Ryoma, ele deletou completamente as lâminas do inimigo. Já o Aogi também conseguiu lidar com a inimiga que o ofendeu. E agora todos que venceram suas batalhas se voltam contra o maluco do cabelo afro. Para eliminar os nossos personagens principais, o maluco abandona sua aparência humana para ir com tudo. Nesse momento, a Yu o ataca com tanta raiva que ela acaba selando um prédio inteiro atrás do cara. Em frente ao inimigo, a Yu dá umas piscadas dizendo para o Ryoma fugir. O nosso protagonista diz ter entendido. Porém, na hora que a Yu começou a pressionar o inimigo, o Ryoma partiu para cima do cara e o eliminou. Feito isso, ele quase se dá mal. Mas no fim, tudo dá certo e a Yu o repreende por ter feito merda, sendo que o cara é apenas burro e não entendeu a mensagem que ela dizia para ele recuar. Após ter sido derrotado pelo Ryoma, o Tsukumogami que criou vida a partir de um objeto de tortura ainda demonstrava muito apego à vida. Porém, ele deu de cara com o velho Taiju, que o disse que Tsukumogamis que criam vida a partir de objetos de tortura e carrega consigo o mesmo objetivo que o objeto tinha, nem merecem estar vivos. Após falar isso, o velhote elimina o cara. Feito isso, ele liga para sua filha e ela informa a todos que essa missão de eliminar Tsukumogamis foi concluída. Nesse momento, o Ryoma pergunta para Tsubaki se ela também está caçando sombrinha de papel, que no caso é o Tsukumogami que eliminou os irmãos mais velhos do Ryoma. Em resposta, ela começa a falar dos falecidos irmãos Kunato, e isso faz os vendedores de informações ficarem de olho aberto. Basicamente, há muito tempo atrás, ver os dois irmãos em ação fez o coração da Tsubaki dançar, e por isso, ela está atrás do sombrinha de papel. Após afirmar isso, a Tsubaki convida o Ryoma para caçar esse inimigo com ela. Em troca da ajuda dele, ela prometeu dar a ele acesso à grande rede de informações que os Kadomori têm. Quando a Tsubaki fez esse pedido, a Yu começou a acreditar que o nosso protagonista iria aceitar a proposta da garota. Porém, o que o Ryoma não sabia é que essa Tsubaki é uma garota forte que age em prol da sua própria diversão. Por isso, uma parceria com ela poderia ser algo complicado. No fim, o Ryoma recusa a parceria com ela e isso faz todos ficarem sem entender nada, pois
pois a proposta dela era muito boa. Um tempo depois, vemos que o Ryoma só recusou, pois ele deseja se vingar sozinho. Não só isso, mas ele acredita que o seu treinamento com a família Nagatsuki pode deixá-lo muito mais forte. Em resposta, a Yu começa a zoar o Ryoma, dizendo que ele só não aceitou porque ele é um tarado que deseja ficar dando em cima da Botan. Chegando em casa, o nosso protagonista é repreendido pela Botan, pois ela pediu para ele não se machucar, e tá lá ele, com a cara toda surrada de novo. Merece apanhar. Ao fim desse dia, para comemorar os 3 meses que o Ryoma está com eles, a Haori decidiu comemorar comendo Tsukiyaki, e por incrível que pareça, isso fez todos ficarem animados. Então, para dar tudo certo, a Haori fez cada um ir atrás de alguns ingredientes. Tudo isso para deixar o Ryoma sozinho com a Botan. Além de fazer isso, a Haori ainda motivou a Botan a descobrir se o Ryoma já namorou ou algo do tipo. Daí, enquanto todos corriam para obter coisas na rua, o Ryoma e a Botan estavam sozinhos no armazém da casa, procurando por uma panela gigante. Lá, a Botan estava quase surtando, pois ela não parava de pensar num casamento arranjado. E enquanto isso, o Ryoma estava tranquilo e favorável. Porém, um cara que não fica pensando merda é até que algo bom. E após a Botan pensar nisso, ela decidiu procurar o panelão em outro lugar. Nesse momento, ela infelizmente acabou deixando a lista que a Haori deu para ela cair. E ao pegar a lista, o Ryoma pergunta o que é isso. E a Botan diz que a Haori estava tentando apressar o casamento arranjado dos dois. Nesse momento, o Ryoma tenta parecer que não se interessa por isso, mas a Botan sentiu que ele ficou com um pouco de vergonha. Por isso, ela faz de tudo para tentar ver a cara de envergonhado do cara. Nisso, a Botan cai em cima do cara e eles ficam em uma posição meio sugestiva. Nesse momento, a Yu aparece e se enfurece ao ver os dois assim. E depois dela ter selado o Ryoma, vemos todos se reunindo para começar o tal do festival do Sukiyaki. Nessa noite, todos se divertiram comendo e bebendo bastante. E até mesmo a Botan bebeu e ficou meio grog. Diferente de todos, o Ryoma não bebeu, pois ele é um cara sério demais para isso. Ao fim desse dia, o Ryoma disse para a Botan que ela tem uma ótima família, mesmo eles sendo Tsukumogamis. E foi só o cara falar isso que todos aparecem tentando colocar cachaça na boca dele. No dia seguinte, a Botan acordou primeiro e viu que todos estavam de ressaca, incluindo o Ryoma, que acabou bebendo por culpa da galera. Nesse dia em especial, o nosso protagonista foi convidado pelos Kadomori para pegar algumas roupas especiais. E o que mais surpreendeu o nosso protagonista e os Nagatsuki foi que os Kadomori trabalham como modelo, incluindo o velho Taiju. Em frente ao local onde ele deveria realizar um teste para ver se a roupa se adequaria a ele, o Ryoma ficou um pouco ansioso, pois da última vez que ele recebeu um teste do velho, ele teve que lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo. Bom, ao entrar na loja, a Tsubaki logo aparece toda animada em ver o Ryoma. Nesse momento, a Botan fica com um pouco de ciúmes e pergunta se os dois são amigos ou algo do tipo. Em resposta, o Ryoma disse que a Tsubaki é um dos Saiyanomi de Kyoto, filha do velho Kadomori. E quando a Botan se apresenta, a Tsubaki olha para ela com um olhar sinistro e diz já saber tudo sobre ela. Não só isso, mas ela também pergunta se a Botan é a namoradinha do Ryoma. Porém, com a reação de ambos, foi possível perceber que eles ainda não têm nada do tipo. E na hora de ver a tal da roupa viva que pode protegê-lo de alguns tipos de ferimentos, uma roupa viva saiu correndo em direção a Botan. E isso aconteceu pois o poder dela é algo que atrai os Tsukumogami de uma maneira muito positiva. Resumindo, essa roupa é quase um Tsukumogami, só que sem muita vida. Ao descobrir isso, o Ryoma ficou receoso de usar algo assim. Porém, como essa roupa é algo que irá deixá-lo muito mais forte, ele dá um tapão na própria cara e decide superar isso. Então, antes de tudo, o Ryoma precisava fazer a roupa aceitá-lo. Para fazer isso, ele caiu na porrada com a roupa e no fim, a roupa aceitou ele como parceiro, pois ele é forte. E juntos eles vão descer a porrada nos seus inimigos. O ato do Ryoma não transformar essa roupa em um servo dele foi algo que fez a Tsubaki rir bastante, pois normalmente os exorcistas trabalham assim. Na hora de ir embora, o nosso protagonista sai dali vestindo sua nova roupa. E a Botan sai um pouco cansada, pois enquanto o Ryoma vestia a roupa, ela ficou a sós com a Tsubaki. Nessa conversa, a garota do cabelo pintado de rosa disse que o Ryoma é muito fofinho, por isso ela iria dar um jeito de ficar com ele. E a Tsubaki só falou isso, pois ela percebeu que a Botan está de olho no cara. Depois desse encontro, a garota do cabelo rosa disse para o seu pai que a Botan é uma garota muito interessante. Em resposta, o velho disse que quando ele a viu, ela parecia ser mais uma pessoa que nunca iria se comunicar com seres humanos novamente. Um tempo depois, vemos o Ryoma ajudando a Botan em um festival escolar. Lá, todas as amigas da Botan se surpreendem, pois ao ver o Ryoma com esse olhar fechado, elas pensaram que ele era um mafioso ou algo do tipo. Porém, ele na verdade é uma pessoa muito gente boa. Nesse dia, além do Ryoma, alguns Tsukumogamis da família da garota também estavam presentes. Tudo tava de boas, até que do nada, uma criança loira apareceu no terraço da escola. Essa pirralha coloca o Ryoma em uma espécie de barreira, e ali dentro, aquele Tsukumogami poderoso, nascido a partir de um conjunto inteiro de armadura japonesa, aparece para brincar um pouco com o Ryoma. Daí, enquanto o nosso protagonista lutava loucamente contra o cara, a Botan estava se perguntando aonde é que ele estava. Durante a sua luta, o nosso protagonista começou a sentir que o seu corpo estava leve e a sua força estava maior. Tudo isso por conta da nova roupa que ele estava usando. Durante a batalha, o Ryoma obviamente era para ter tomado um pau logo de cara e ter ido de base logo de início. Porém, essa roupa que ele recebeu é bastante forte, por isso ele consegue sair sem nenhum ferimento mesmo após ter sido basicamente apunhalado. Do lado de fora dessa barreira, vemos os Tsukumogami da família Nagatsuki indo bolados ver o que a pirralha chamada Itsuki estava fazendo. Em resposta, ela disse que estava mantendo um santuário para o Kai e o Ryoma baterem um papinho. E segundo a Itsuki, se os Nagatsuki tentarem impedir o tal do Kai, ela vai ter que descer a porrada neles. Dentro da barreira, o Kai aí vendo que o Ryoma não parece forte, começa a humilhar o nosso protagonista, dizendo que ele nunca irá derrotar
derrotar o Tsukumogami da sombrinha de papel. Irritado, o Ryoma parte para cima do cara e usando seus papéis para distraí-lo, ele consegue acertar um belo soco nele. Em resposta, o Kai enfia a cabeça do Ryoma no chão e manda ele tentar de novo. Nesse momento, a Suzuri e o Nagi aparecem dentro da barreira que a Itsuki criou para confrontar o Kai. Ao ver tantos inimigos, o Kai já fica animadão. Porém, o Suzuri estava com a pequena Itsuki na mão, e o tempo que ela deu para o Kai já estava se esgotando. Por isso, o Kai é selado e cai no chão igual bosta. Já o Ryoma estava em cima de uma espada que foi erguida pelo Kai. Enquanto isso, as garotas do clube da Botan estavam doidas para conseguir alguns garotos para o clube. E o fato da Botan não estar interessada nisso fez elas ficarem se perguntando se ela estava namorando o Ryoma. No fim, a Botan ignorou as meninas e ficou falando que as suas amigas agem como se esse negócio de amor fosse algo fácil de se lidar. Do outro lado da tela, vemos o Ryoma perguntando ao Kai se ele sabe onde o Tsukumogami da sombrinha de papel está. Em resposta, o cara disse que o nosso protagonista está muito mais fraco que os seus dois irmãos que morreram para esse cara. Por isso, ele não irá contá-lo onde o cara está. Além de falar isso, o Kai diz que os Nagatsuki são cruéis por terem colocado o Ryoma perto da Botan, sendo que foi ela quem fez o Tsukumogami da sombrinha de papel ficar ativo. Após ele falar isso, o Nagi e a Suzuri se irritam e o Kai já se anima para lutar novamente. Porém, por conta do seu selo, ele não pode mais lutar agora. Quando o Kai vai embora, o Ryoma avisa para os Nagatsuki que ele pretende ficar um tempo sozinho, e a Botan vê tudo isso acontecendo bem escondidinho. Depois desse ocorrido, 3 dias se passam e ninguém mais tem notícias do Ryoma. Daí, para saber onde o nosso protagonista está, a Botan liga para Tsubaki e marca um encontro para ela perguntar onde o Ryoma está. Durante esse encontro, o velho Taiju fica surpreso ao ver que a Botan não é mais aquela pessoa incomunicável que ele presenciou há alguns anos atrás. Não só isso, mas o fato dela ter vindo até ele para perguntar sobre o Ryoma e também sobre qual é a ligação dela com o Tsukumogami do guarda-chuva da sombrinha de papel fez o velho começar a acreditar que ela estava sentindo algo pelo Ryoma. Então, depois de brincar um pouco com os sentimentos da Botan, o velho diz que o Ryoma está treinando sob a supervisão dele. Nesse momento, o próprio Ryoma aparece e em um flashback vemos que ele apareceu do nada e pediu para os Sayanome de Kyoto o treinarem, pois um dos 3 Tsukumogami, o tal do Kai, o chamou de fraco. E agora que o velho já treinou aí bastante o Ryoma, ele diz que não tem mais nada para ensiná-lo. Por isso, ele manda o nosso protagonista ir embora junto da Botan. Após eles saírem, o velho pergunta para sua filha o porquê dela ter deixado o Ryoma ir embora, sendo que ela poderia se aproximar mais dele com ele por perto. Em resposta, a Tsubaki concorda com seu pai e percebe que ela falhou na arte de dominar o coração de um homem. Do outro lado da tela, enquanto o nosso protagonista e a Botan estavam indo embora, o nosso protagonista decidiu se tornar mais forte para obter a informação que ele precisa através do Kai. Ao ouvir isso, a Botan o chama de forte, e como o Ryoma não entendeu muito o porquê dela ter o elogiado, a Botan abriu a boca e contou que quando ela era pequena, existiam 2 humanos que queriam muito adotá-la. Um cara era gentil, e o outro humano era uma mulher que dava medo nela. Certo dia, a mulher que dava medo nela a capturou, porém, ela na verdade estava salvando a Botan do homem, que na verdade era apenas uma pessoa ruim que pretendia usar o poder oculto dela para coisas obscuras. Após salvar a Botan, a mulher tentou dar a ela uma vida comum, porém isso não durou muito e a mulher acabou indo de vaza. No dia em que a mulher morreu, a mente da Botan apagou, e quando ela acordou, ela já estava com a sua família Tsukumogami. Por conta dessas coisas, a Botan não tem mais coragem de criar relações pessoais com o humano, por isso ela considera o Ryoma incrível por seguir em frente. Após ouvir tudo isso, o nosso protagonista diz para a Botan depositar esses sentimentos nele, pois ele é bastante forte e não vai morrer até se vingar. Ao ouvir isso, a Botan fica sem entender nada, e o Ryoma continua dizendo coisas que podem ser entendidas de uma maneira bastante romântica, mas na verdade, o cara estava apenas sendo sincero ao dizer que não iria morrer e também queria protegê-la de qualquer pessoa ruim. Nesse dia em especial, o Ryoma sorriu pela primeira vez na frente da Botan, e isso fez ela ficar zoando o cara, pois todo mundo acreditava que ele era incapaz de sorrir ou algo do tipo. Dessa maneira, a primeira temporada desse anime termina, e eu fico aqui no aguardo de que um dia uma nova temporada seja lançada para que eu possa continuar resumindo esse anime para vocês. Ai, gostou do vídeo? Quer mais? Sério, mano, deixa o like, compartilha, me segue na playlist lá, meu resumões completo, que lá tem o melhor tipo de conteúdo aqui do canal. Você vê tudo de uma vez só, entendeu? Sacou? É isso, beijão, te amo, tamo junto e é nóis. Fui.